Olá, eu sou a Adriana Gabi e este é o Sou Fértil, um podcast curtinho, mas cheio de propósito. Aqui é o seu espaço para respirar fundo, para clarear a mente e para fortalecer a sua alma. Reerguendo-se após quedas. Hoje vamos refletir sobre uma pergunta essencial para a nossa caminhada. Como lidar com as quedas e encontrar forças para se levantar de novo? O versículo que vai nos guiar hoje está em Provérbios 24:16. O justo pode cair 7 vezes, mas volta a se levantar. Os ímpios, porém, tropeçam na calamidade. E esse versículo ele nos traz uma poderosa mensagem ali de resiliência e de perseverança, afirmando que cada queda pode se tornar um ponto de partida para quê? Para recomeços. Ele nos lembra que tropeços fazem parte da jornada, mas que a força está em se levantar novamente. Daí abre espaço para uma pergunta: será que é fácil recomeçar depois de uma queda? Ou será que muitas vezes o peso da culpa e da dor nos faz acreditar que nós não conseguimos mais? Vamos refletir sobre isso. No mundo real, as falhas e os erros podem nos desanimar muito. Mas esse versículo ele vem para reforçar a importância de recomeçar. Trabalhar esse reerguimento significa aceitar a dor e aprender com ela, em vez de se paralisar por causa dela. É nesse processo que a verdadeira força nasce, quando nós transformamos quedas em oportunidades de crescimento. A verdade é que a resiliência ela não nasce de ter tudo sob o controle, apesar de ser o nosso grande sonho, né? Ela é cultivada quando nós aprendemos a valorizar o presente, a aceitar nossas fragilidades e a descansar em Deus, mesmo nas fases de dor ou de recomeço. E aí, cada tropeço pode revelar um novo aprendizado. As quedas podem nos mostrar uma nova forma de viver com mais consciência. E o reerguer pode fortalecer a nossa fé, a confiança que nós temos num propósito maior. E isso, num contexto terapêutico, mostra que a resiliência ela é uma chave que vai nos ajudar a olhar para os erros como parte do nosso processo e não como um ponto final. É um convite para enxergar cada obstáculo como uma chance de construir uma nova versão de nós mesmos. Eu já vivi tantos momentos que eu desejei que as coisas fossem diferentes, nossa, inúmeros. Mas eu aprendi com o tempo que o segredo não está em mudar o cenário externo, e sim em cultivar dentro de mim uma postura de confiança. É como aprender a descansar no meio da tempestade, como nós já falamos no episódio passado, muito de tempestade. Sabendo que Deus continua no controle, mas é Ele quem dá forças para que a gente se levante mais uma vez. E se nós olharmos para a nossa trajetória, nós vamos perceber que foram justamente esses momentos que nós precisamos levantar, depois de uma queda, que nós aprendemos mais sobre confiança, sobre esperança, até mesmo coragem. É como se Deus tivesse usado até os tropeços para nos mostrar que Ele estava sempre ali, segurando a nossa mão e nos ensinando a levantar. Por isso, hoje eu quero te convidar a refletir. O que você aprendeu com as suas quedas que pode ajudar a se levantar e seguir em frente? Então pensa na sua vida como uma caminhada numa trilha. Às vezes o caminho é plano, fácil. Em outros momentos é cheio de pedras e obstáculos. Você pode tropeçar, você pode cair e até se ferir, mas sempre tem a chance de se levantar e continuar. Cada vez que você se ergue, seus passos ficam mais firmes, sua visão fica mais clara, sua confiança vai ficando mais forte. E o reerguimento é como se esse movimento de se levantar após uma queda
vem como algo que não vai anular sua dor, mas vai provar que você tem coragem para seguir adiante. E agora eu quero te convidar para fazer uma reflexão muito importante. O que você aprendeu com as suas quedas que pode te ajudar a se levantar e a seguir em frente? Respira fundo e deixa essa pergunta ecoando aí dentro de você. Agora vamos para o nosso exercício prático de hoje, que eu quero chamar de plano de reerguimento. Então, primeiro eu te convido a refletir sobre uma queda sua. Você vai identificar uma situação recente em que você sentiu que você caiu, que você falhou. E aí, eu quero que você faça uma lista com o que você acredita que causou essa queda. E também qual foi a lição ou força que você pôde extrair dessa experiência. Em seguida, eu peço para que você trace um caminho de retorno, ou seja, que você defina um pequeno passo que você deu e que você sempre pode dar para começar a se reerguer. Isso pode incluir buscar ajuda, apoio, ajustar suas expectativas, retomar uma atividade, um projeto importante. Em seguida, eu quero que você escreva uma afirmação inspirada no nosso versículo, como por exemplo: eu posso cair, mas sempre tenho a força para me levantar e continuar. Claro que esse é um exemplo, você pode fazer uma outra frase, uma outra afirmação. Mas observe que aqui eu ancoro. Tudo bem se eu cair, tudo bem se eu tropeçar, mas eu tenho força. Sempre eu tenho força para poder me levantar e continuar onde eu parei. Entende? Por mais que a gente caia, a gente levanta, a gente continua no lugar onde nós caímos, nós não voltamos para a estaca zero. Porque todo esse processo, esse trajeto trouxe muito conhecimento, muito aprendizado. Independente de como a gente julgue esse aprendizado, né? Esse trajeto. Lá na frente a gente vai sempre ter uma outra visão dessa nossa experiência. E em seguida, eu te convido a anotar tudo isso. E depois de um período aí que você pode definir, que pode ser uma semana, eu te convido a revisar essas anotações e observar como é que você se sente em relação à sua retomada. Quais passos você pode adicionar aí que pode te fortalecer? Então veja esse exercício como um convite para lembrar que cair não significa fracassar, mas que se levantar sempre é um sinal de resiliência e até mesmo de fé. Então, sempre se lembre que quando você se reergue, não é uma ausência de quedas, mas a decisão de se levantar quantas vezes for preciso, enquanto caminhamos em direção ao nosso propósito. Eu sugiro sempre que finalize com uma oração. Então, que tal essa? Senhor, obrigado, porque mesmo nas minhas quedas, Tu me ensinas a levantar. Me dá coragem para transformar cada tropeço em aprendizado e fé para seguir em frente. Que eu nunca esqueça que a força não está em não cair, mas em me reerguer com a Tua presença. Que assim seja. Amém. Se esse episódio tocou seu coração, adivinha, compartilha com alguém que também está precisando se levantar. Eu quero lembrar que essa foi a segunda semente dessa temporada. Na próxima semana, nós vamos continuar essa jornada falando sobre a força da perseverança e como ela pode ser um combustível que nos mantém firmes mesmo nos dias difíceis. Adianto que ele está incrível. Até lá! Com amor, Dri Sogabi.